bater 110 likes, que tem aí um último texto importante, e depois a gente vai seguir aí para mais um videozinho antes da gente encerrar aqui as nossas atividades, meus queridos e minhas queridas. O grande historiador marxista Eric Hobsbawm teve um texto traduzido lá na Jacobin, que é uma revista que eu gosto muito, e vamos ler aqui para a gente entender um pouco mais. O Assassinato do Chile, por Eric Hobsbawm, tradução do Pedro Maia Soares. O historiador Eric Hobsbawm escreveu uma análise dos 9 dias após o golpe militar orquestrado pela direita, em conluio com os Estados Unidos, que matou o presidente socialista Salvador Allende. Uma clareza cristalina escrita no calor do momento. Ele detalha como o golpe se consumou e o governo da Unidade Popular, a UP lá do Chile, sucumbiu. Se chama Unidade Popular, mas não tem nada a ver com a Unidade Popular mais recente no Brasil. Texto escrito em setembro de 73 e publicado posteriormente no livro Viva la Revolución, a Era das Utopias na América Latina, de Eric Hobsbawm. O assassinato do Chile foi esperado durante muito tempo e a agonia dos últimos meses de Allende foi noticiada com frequência na imprensa, para todos os que vivem de pôr os seus nomes na mídia para oferecer obituários públicos, exceto Washington, que tem, enquanto escrevo, mantido um silêncio eloquente. Até mesmo o Partido Trabalhista Britânico, que se interessou tão pouco pela social-democracia chilena durante a sua existência, quanto normalmente se interessaria pelos assuntos do Afeganistão, saudou sua morte com algumas lágrimas oficiais. Isso é temporariamente embaraçoso para os assassinos, cujo modelo foi uma contra-revolução pouco divulgada, que, aliás, produziu o maior massacre do período pós-guerra, o indonésio de 1965. Os jovens reacionários picharam Jacarta nas paredes de Santiago antes do golpe, e os militares chilenos dizem agora aos telespectadores que a Indonésia tem sido bem sucedida desde que atraiu investimentos estrangeiros. Não haverá nenhum problema com investimento estrangeiro, ninguém vai saber, nem vai saber quantos chilenos cairão vítimas da vingança de sua classe média, já que a maioria das vítimas será do tipo de chileno que ninguém nunca ouviu falar fora da sua fábrica, favela e vila. Afinal, 100 anos depois do fim da Comuna de Paris, ainda não sabemos com precisão quantos foram massacrados após a sua repressão. O principal problema dos obituários é que poucos deles se interessam pelo Chile. A tragédia desse pequeno e remoto país é que na Espanha, na década de 1930, sua política era de importância global, exemplar e infelizmente desprotegida. Tornou-se um caso de um teste. Os americanos sabiam perfeitamente que era um caso de teste de algo muito mais simples do que saber se o socialismo pode ocorrer sem a insurreição violenta ou a guerra civil. A questão para eles era, e continua a ser, a manutenção da supremacia imperial na América Latina. Ela começou a ser corroída nos últimos 5 anos por uma variedade de regimes políticos, não só no Chile, mas também no Peru, Panamá, México e mais recentemente com o triunfo de Perón na Argentina. É provável que tenha sido Perón, em vez de Allende, que acabou por inclinar a balança no sentido de encorajar um golpe militar. Os Estados Unidos haviam confiado no lento estrangulamento econômico para acabar com o Chile, um país com uma dívida externa assombrosa, uma conta de importação e um crescimento rápido, e a única commodity para vender, o cobre, cujo preço desmoronou em 1970 e ficou baixo nos anos seguintes. Deixa eu pedir aqui pingos de superchats para vocês poderem colaborar aqui conosco, gente. Vamos lá, galera. Tem até bolsonarista aí dando audiência para nós nesse horário. O pessoal não dorme e aí fica aqui enchendo o nosso saco. Vamos lá. Fatal Shot Gameplay. Obrigado por comentar no canal. Sejam bem-vindos. Olha aí. Deixa eu ver aí o pessoal que está nos acompanhando. Vamos lá. Mas os americanos acharam que não poderiam esperar mais. Em todo caso, a entrega contínua de armas às Forças Armadas chilenas mostrava que os Estados Unidos nunca descartaram a possibilidade de um golpe. Para o resto do mundo, o Chile era um caso de teste mais teórico do futuro do socialismo. A direita e a extrema-esquerda estavam ambas preocupadas em provar, para sua própria satisfação, que um socialismo democrático não poderia funcionar. Seus obituários preocupavam-se principalmente em demonstrar como estavam certos. Para ambos, a culpa foi do próprio Allende. As fraquezas e os fracassos da União Popular de Allende foram de fato sérios, mas antes que várias mitologias se fixem nos moldes permanentes, é também necessário deixar 3 coisas claras. A primeira, mais óbvia, é que o governo de Allende não cometeu suicídio, mas foi assassinado.
O que acabou com ele não foram os erros políticos e econômicos e a crise financeira, mas armas e bombas. Governo ruim você elege outro, né, gente? E para aqueles comentaristas de direita que perguntaram sobre a outra escolha que havia para os oponentes de Allende, se não um golpe, a resposta é simples: não dar um golpe. Em segundo lugar, o governo de Allende não era um teste do socialismo democrático, mas, no máximo, da disposição da burguesia de respeitar a legitimidade, a legalidade, quando a legalidade e o constitucionalismo não funcionam mais a seu favor. A UP não tinha mais o poder constitucional que os governos trabalhistas britânicos eleitos tiveram e desperdiçaram. Tinha um presidente legalmente eleito por uma minoria, confrontado com um judiciário hostil e um parlamento controlado por seus inimigos, o que impediu de aprovar qualquer lei, exceto com a permissão da oposição. Allende não operava com poder constitucional, mas apenas com recursos de engenhosidade que poderia extrair de sua posição de presidente legal, embora constitucionalmente paralisado, a não ser que ganhasse o controle nas eleições parlamentares deste ano, não havia como uma maneira de avançar muito mais por meios constitucionais, e ele não ganhou o controle. Mas o que dizer então dos meios inconstitucionais? Aqui o terceiro ponto a ser observado é que a escolha da revolução em vez da legalidade não estava em questão. A UP não estava em condições, nem em termos militares e nem em termos políticos, de ganhar num teste de força física. Allende certamente odiava a guerra civil, como qualquer adulto com experiência histórica deve odiar, por mais convencido de que às vezes é necessária. Mas se Allende fazia de tudo para evitá-la, foi porque acreditava que o seu lado perderia uma guerra civil, e ele estava sem dúvida certo. Foi o outro lado que tentou provocar um teste de força, utilizando, aliás, os métodos tradicionais da classe trabalhadora, com um efeito devastador. E as greves nacionais das empresas de transporte foram concebidas não apenas para paralisar a economia, mas para obrigar o governo a escolher entre a coerção e a abdicação e, portanto, fazer das Forças Armadas saírem de sua postura de neutralidade política. Os reacionários sabiam que as Forças Armadas tivessem de escolher entre identificar-se com a esquerda ou com a direita, escolheriam a direita. As greves fracassaram na primavera passada, mas tiveram êxito neste inverno. Vamos bater 130 likes, gente? Vamos lá para todo mundo poder acompanhar. Maria Dalva, boa noite. Agradecer a Eliette, Elizabeth Rodrigues, boa madrugada. Beijo para vocês, queridos. Contra isso, Allende tinha apenas uma ameaça de resistência. Com efeito, perguntou ao outro lado se estavam preparados para a terrível e a longo prazo incontrolável opção pela guerra civil. Provavelmente calculou mal a relutância da burguesia chilena em mergulhar na luta. Em geral, a esquerda subestimou o medo e o ódio da direita e a facilidade que homens e mulheres bem vestidos de adquirirem um gosto por sangue. Mas como acontecimentos mostraram, a resistência de esquerda estava organizada, só o tempo mostrará se estava bem organizado bastante. Talvez não. Mas ao contrário da esquerda brasileira em 64, a esquerda chilena não está caindo lutando. E se o país está entrando agora num período de escuridão, ninguém pode ter dúvidas sobre quem apagou as luzes. O que Allende poderia ter feito? É um momento difícil para realizar inquéritos sobre possíveis erros de homens e mulheres corajosos, muitos dos quais estão ou logo estarão mortos. De qualquer modo, não desejamos nos unir aos que hoje estão posando sobre o túmulo de Allende com cartazes escritos com palavras convenientemente diferentes. Eu lhe disse, nem sequer é muito fácil neste momento distinguir entre o que foi erro e o que não foi, entre as coisas fora do controle dos chilenos, como o mercado de cobre, coisas que teoricamente poderiam ter sido de outra forma, mas que na prática não eram modificáveis. Por exemplo, a paralisia das políticas públicas decorrente de rivalidades dentro da UP e políticas que poderiam ter sido de fato diferentes. Não há dúvida de que a aposta econômica do regime de Allende, que sempre foi uma aposta contra as probabilidades, fracassou. Eu mesmo não acho que havia muito que Allende pudesse fazer depois, digamos, do início de 72, exceto dar tempo ao tempo, assegurar a irreversibilidade das grandes mudanças já alcançadas e, com sorte, manter um sistema político que poderia dar à UP uma segunda chance mais tarde. Ele não poderia nem se propôs a construir o socialismo durante um único mandato. Nos últimos meses é quase certo que não havia quase nada que pudesse fazer. Por mais trágica que tenha sido a notícia do golpe, era esperada e prevista, não surpreendeu ninguém. Eric Hobsbawm foi um historiador marxista britânico, reconhecido como um nome importante da intelectualidade brasileira do século XX. Ao longo da sua vida,
Hobsbawm foi membro do Partido Comunista Britânico, gente. É leitura obrigatória aí dos historiadores.